Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Uma coisa que sempre me deixou incomodado e em dúvida é a ocupação de árbitro de futebol. O que se passa na cabeça de um ser humano que o fez escolher dentro de um esporte como o futebol? A única atividade dentro de campo, é claro, que não exige habilidade relacionada ao jogo. Fora de campo, sabemos que existem muitos atores que pouco interferem na melhoria da qualidade do esporte, mas o usa como forma de se promover, seja lá de que forma seja. Mas por que uma pessoa escolhe se dedicar ao ofício de mediar um jogo de futebol, expondo a si, sua família, ascendentes e descendentes à avaliação pública coletiva? Um dos dois adversários, tanto dentro quanto fora do campo, e às vezes os dois, não será benevolente com sua atuação. Será que se acham capazes de resolver todos os problemas do mundo? Acham que podem mediar os conflitos de uma partida de futebol? Ou são apenas jogadores frustrados? Incrível, ninguém gosta deles e eles insistem. Mas existe um outro lado que se arvora de controlador do esporte, e esse é o STJD, utilizado pela CBF para mostrar quem manda. Só que o povo já está de saco cheio e não adianta mais usar o poder arbitrário para impor suas decisões, porque ninguém cai mais nessa de "você sabe com quem está falando?". O torcedor, que por acaso, ora vejam só, também faz parte da sociedade, está vendo para onde vai a nação e o povo com esse crescimento do autoritarismo judicial. Chega de grupos empresariais, associações, jornalismo comprado e todos os demais conglomerados remunerados pelo nosso dinheiro, dizendo o que devemos fazer ou quem obedecer. Hoje eu assisto a mídia que eu quero, compro o que e onde eu quero, elejo quem eu acho que merece meu voto, ou seja, me recuso a aceitar quem acha que pode me dizer o que fazer. É fácil? Não, claro que não. Ainda existem muitos espertos que nos passam a perna, mas estamos evoluindo e reagindo contra isso. Não é mais fácil me enganar. E acho que com a internet cada vez mais pessoas vão aprendendo a usar sua cabeça para tirar as próprias conclusões sem o direcionamento daqueles que passaram décadas nos enganando com palavras bonitas, mas mentirosas. E essa semana, como dissemos em vídeo anterior, as coisas do Vasco parecem estar tomando rumo. Afinal, somos um clube do povo e integramos uma população que está aprendendo a não cair em todos os golpes aplicados pelos espertalhões. A política do Vasco cansa aqueles sócios que não desejam participar de grupinhos. E olha que existem vários grupinhos, que só se mantêm ativos para usufruir dos benefícios que nossa instituição oferece para que continuem ganhando dinheiro às custas da história e dos princípios baseados em tradições milenares da sociedade cristã ocidental. Mas é preciso que saibamos que esses falsos profetas e pseudo-defensores das causas verdadeiras dos nossos criadores são, na verdade, aproveitadores associados a maus políticos nacionais que usam o esporte mais popular do Brasil como trampolim ou boia de salvação para seus interesses pessoais. O dia em que o YouTube me permitir fazer live para membros, poderei então dar nomes aos bois. Agora eles querem preservar diretivas que foram inventadas falsamente com a intenção de preservar o clube de usurpadores.
Estou falando da tal da quarentena, inventada àquela época com a desculpa de evitar que, quando o futebol fosse vendido para investidores, caísse nas mãos de diretores e administradores envolvidos no processo de criação e venda do esporte. Grande coisa. Adiantou alguma coisa? A 777 foi um fracasso e deixou mais prejuízo do que antes havia. Mas nem por isso foi um erro. Com certeza que se os sócios não tivessem votado a favor da criação da SAF, com certeza não mais existiríamos como clube de futebol. E agora que estamos tentando consertar a cagada, muitas regras, entre aspas, inventadas na época e não cabíveis agora, precisam ser revistas. E uma delas é a quarentena, criada quando, na proposta de SAF, se colocou uma salvaguarda de 5 anos para evitar que pessoas de dentro do associativo assumissem cargo na empresa SAF. E eu explico por que eu acho natural que isso mude. Porque o presidente Pedrinho foi obrigado a tomar na justiça o controle do futebol, visto que os americanos da 777, falidos, jamais conseguiriam administrar o passivo que eles mesmos ajudaram a aumentar. E agora, quando o presidente deseja repassar a SAF a um investidor, é evidente que precisará ser mantida a união entre quem carrega agora o peso de tocar o futebol e o novo investidor. Entrar na justiça e assumir o fardo foi necessário e muito importante. Mas ter dinheiro para consertar o rombo na nau e tocar o barco também é importante e necessário. E se não houver entendimento entre as duas partes, aliás, 2 sócios, investidor e associação, o navio vai ao fundo. O investidor pode ter 90% do futebol, mas o clube com seus 10% se complementam. E mesmo como sócio minoritário no futebol, o clube associativo carrega todo o orgulho de uma instituição mais que centenária que criou símbolos, bandeiras, uniformes, uma torcida e uma história que merece, por força de lei, serem preservados. Se o clube tem 10% do futebol vascaíno, possui em contrapartida 100% dos demais esportes e obrigações sociais. E se o clube quiser evoluir como empresa, como uma empresa SAF, uma sociedade anônima do futebol, deve remunerar seus administradores. Aí vou querer saber quem se candidatará a ser diretor remunerado com exclusiva dedicação ao clube. Pois é, amigo, ele não pode ter outro emprego. Esta semana vai haver conversas e reuniões sobre diversos assuntos relativos à venda da SAF e à reforma do estatuto do clube. Tomara que o bom senso prevaleça e os picaretas disfarçados de bons samaritanos sejam vencidos e afastados. Como sócio, estou com o Pedrinho e não abro mão. Até o próximo Café da Colina e não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, me diga então. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.